Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é um vídeo que eu acho bastante útil. Eu gosto bastante de ver estes vídeos porque estou sempre a aprender técnicas novas e eu sinto que isto é um tema bastante útil para quem está tanto na faculdade, como no secundário, como no básico, como em qualquer altura da sua vida escolar. E então o vídeo é, como vocês já devem ver no título, dicas de organização, métodos de organização, coisas que eu uso, usei, vá usar. Posso dizer que eu sempre tive vários métodos de organização. Houve alturas em que eu não tinha tipo nenhum, ou tinha tipo o básico. Agora tenho vários métodos de organização, até porque eu estou naquela fase da minha vida, agora neste momento até está calma, mas há assim alturas da minha vida em que eu não tenho apenas a escola para me preocupar, tenho outras coisas que tenho de me preocupar e então preciso de várias coisas para gerir bem o meu tempo. A primeira é a mais óbvia de todas, que é uma agenda, gente. Eu antes usava daquelas agendas escolares, só que eu sinto que essas agendas nos prendem muito. E porque aquilo só vai tipo desde setembro a junho e depois para. E está certo que a maioria das pessoas tipo, só estuda e durante as férias de verão e assim não precisa tipo de agenda para nada e tipo, não precisa de marcar coisas nem nada disso, mas eu estando na universidade e fazendo algumas coisas fora da universidade, inclusive em férias, assim, e mesmo pós-vídeos do YouTube, que também gravo muitos durante as férias, assim, eu acho que uma agenda destas dá muito mais jeito porque tem o ano todo e acaba por sair mais barato. É assim mais pequenina, mais compacta, não ocupa muito espaço. Que é uma dica que eu vos dou, tipo, não comprei aquelas agendas enormes, porque isso não dá jeito nenhum. Nem tipo enormes de altura, nem tipo muito grossas, porque não dá jeito nenhum. Comprei tipo simples, podem ter tipo assim algumas coisinhas lá escritas pelo meio e assim, mas arranjo assim uma simples e então as agendas, eu vou-vos dizer como é que as agendas têm de ser. Para mim não quer dizer que esta forma de agenda seja boa para vocês, mas para mim tem de ser assim. Então a primeira coisa que ela tem que ter é este calendário assim tipo geral ao início, que é para eu depois tipo marcar assim com bolinhas os dias em que eu tenho que fazer certas coisas. Ele agora está, lá está assim vazio, porque como depois foi muita coisa ao mesmo tempo eu acabei por não ter que pôr isso. Isto depois também tem tipo assim umas cenas que não interessam, que é tipo a cena das polegadas e um bocado de línguas e assim. Depois, outra coisa que também me dá bastante jeito é ter depois este coisa assim tipo planner, que além de nós termos tipo a questão tipo da bolinha, podemos assim aqui tipo ter uma vista geral depois do nosso mês. Ela depois é assim, vamos a mostrar uma página em branco, que ela é dividida pelas semanas, depois também tem aqui as horas do lado. Dá bastante jeito para as cadeiras da universidade, porque eles, às vezes os professores dizem que o teste ou assim não é para, não começa à hora normal que a aula começa, estou a entender? Começa tipo uma hora mais tarde, então eu acho que isso dá jeito. Depois também tem tipo aqui uma parte em baixo para pôr notas e das to-do list, se bem que eu não costumo usar muito as to-do list porque geralmente aquelas coisas que eu tenho para fazer, tipo, assim mais random, né? Tipo, sei lá, arrumar o quarto, limpar a casa de banho, coisas assim, eu costumo usar outro método, que já vos vou falar a seguir. Eu geralmente usei a agenda para pôr, por exemplo, entrega do trabalho tal, frequência tal, sessão fotográfica não sei com quem, prova não sei do quê e coisas assim do género, estão a entender? E esta agenda ainda tem outra coisa, também ajuda bastante, que é ter no início de cada mês, tem esta grelha também mensal, que dá para ter tipo uma vista mais ampla ainda do que é que nós temos de fazer. E eu depois também faço tipo uma técnica na minha agenda, que faço em quase tudo, o que seja da organização, que é usar cores para diferenciar aqui as coisas. Por exemplo, eu uso tipo caneta azul normal para coisas da universidade, uso, por exemplo, uma caneta vermelha para sessões fotográficas, uso uma caneta verde para dias em que eu tenho gravações, estão a entender? Coisas assim do género. Eu gosto bastante de vir aqui ao meu telemóvel e vou aqui ao meu calendáriozinho, ao meu planner e depois tenho aqui o mesinho. Estão a ver? Eu queria passar aqui para um mês que tivesse coisas. E então eu costumo marcar aqui algumas coisas que eu também marco na agenda, tipo exames e assim, eu marco tanto aqui como na agenda, porque eu acho que dá jeito. E depois faço tipo assim estas listinhas. Isto, se aparecesse era fixe.
como está aqui em baixo, estas tipo listinhas de check-in em que eu meto o que é que tenho de fazer e quando faço meto um certinho, porque eu acho que é mais fácil do que estar tipo a gastar papel e assim. Coisas assim deste género, eu acho que é bastante prático complementar a agenda e o telemóvel. São estas listinhas de planeamento da semana. Isto é semanal, isto tem aqui um ímã que dá para pôr no frigorífico ou assim. Eu hei de pôr lá no meu quarto em Abrantes alguns. Eu tinha um parecido, só que não era tipo um planner semanal, era tipo só um caderno igual a este, mas liso. Que de vez em quando eu usava tipo para apontar certas notas, mas isto é mais prático porque eu assim, além de ter a agenda, por exemplo, eu estou nas aulas, vou marcando e não sei o quê, tenho isto que é mais visual porque eu chego ao meu quarto da universidade, tenho isto lá em algum sítio e vejo logo o que é que está aqui escrito e sei o que é que tenho de fazer durante esta semana. Eu tenho que ter sempre comigo, são estes caderninhos e eu uso para apontar imensas coisas. Por exemplo, quando as pessoas dão uns e-mails e assim, eu aponto nestes cadernos. Coisas relacionadas com horários de comboios e assim, eu ponho nestes cadernos. Na altura do Natal, eu ponho-me a fazer listas nestes cadernos. Ideias para trabalhos, ideias para vídeos, eu aponto neste caderno. Eu tenho que ter sempre um caderninho pequenino para apontar as minhas ideias e as coisas que me vou lembrando. A agenda lá está, é para apontar coisas mesmo tipo dos dias e assim, mas imaginem que eu marco que tenho uma gravação mesmo de um vídeo para amanhã, por exemplo. E depois venho aqui este caderninho e se for, por exemplo, assim um vídeo mais assim, maiorzinho, mais complexo, que eu tenho que pôr tipo tópicos, e então eu tenho sempre este caderninho comigo para apontar coisas específicas que eu meti na agenda que preciso de fazer, coisas que eu me lembro tipo durante as aulas. Imaginem que tenho uma sessão fotográfica no fim de semana e que me faltam X coisas para a sessão. Então aponto aqui o que é que me falta, depois é só ver o que é que falta e ir comprar, ir arranjar e assim. Eu tenho sempre, são estes post-its. Estes, pronto, não são estes especificamente, mas são post-its em geral. Os tipos de post-its que eu costumo usar mais até são estes aqui, destes três. Se vocês virem os meus livros de secundário, eles estão cheios destes post-its, porque cada vez que a professora dizia esta página é importante para o teste, eu tipo escrevia num post-it importante para o teste e colava na página e assim aquilo está tipo saído. Depois era só ir meter lá o dedozinho no post-it e abrir e tinha lá a página certa. Estes assim, mais retangulares assim deste tamanho, eu cheguei a usar também no secundário. Nós estávamos a analisar um texto, qualquer coisa assim, e a professora dizia alguma coisa mesmo bastante importante sobre esse texto. Eu tipo escrevia no post-it e colava ao lado do texto para ter mais ou menos uma noção. Estes post-its aqui maiores, eu que estou a pensar em usar é para quando tiver assim coisas mesmo muito importantes, ou quando se estiver a aproximar a data de alguma coisa muito importante, eu escrevo aqui e depois colo tipo no computador ou no espelho ou em algum sítio que eu sei que vou ver sempre, porque lá está, é uma questão visual. Vocês assim não têm tipo opções de se esquecer, porque se têm escrito na agenda, têm escrito no telemóvel, têm escrito naquele plannerzinho pequenino semanal que eu vos mostrei e ainda têm escrito num post-it espalhado pelo vosso quarto, vocês não têm razões para se esquecerem. Agora, mais em termos de como é que eu me organizo. Eu antes no secundário não, no básico e assim, era só cadernos. Eu tinha tipo um caderno para cada disciplina, o que era horrível. Depois comecei a usar dossiês, acho que foi para aí no 9º ano ou no 10º, só que eu achava pouco prático porque o dossiê era muito grande. E no final do meu secundário acabei por usar tipo cadernos pequeninos, assim, porque eu não usava dos grandes. Então passei a usar pequeninos, que é mais prático, pesam menos e também como eram menos disciplinas não fazia tanto mal. Agora, na universidade, o que é que eu passei a fazer? Eu tenho esta pasta, que ela é assim tipo dossiê, estão a ver, portanto, só que é fininho. Então, o que é que eu faço? Isto tem aqui os separadores, estão a ver? E eu escrevo em cada separador o nome de cada cadeira. Durante a cadeira, o que é que nós falamos. E depois chego a casa, ou geralmente até faço isto no final do semestre, porque eu não escrevo assim tanto quanto isso, porque nós não temos assim tanto, nós temos tipo uma aula por semana de cada cadeira, por isso não dá assim para escrever muito. E então eu depois no final de cada semestre, tiro aqui as folhinhas e meto num dossiê normal, porque ocupa muito menos espaço e é muito mais fácil transportar um dossiêzinho assim pequenino destes
do que um dossiê enorme, tipo, com a aba bué da larga, estão a entender? Neste último ano eu por acaso tenho escrito bastante no computador, porque nós podemos levar o PC para as aulas, e eu tenho escrito também bastante no computador porque é mais prático, e eu acho bastante mais prático e não desperdiça tanto, porque umas coisas que eu sempre me queixei muito nos cadernos é que desperdiça imensas folhas. Eu tinha tipo cadernos que nem chegava a escrever metade deles. E eu sempre achei isso um desperdício enorme. A última coisa que é espetacular para vocês se organizarem, aliás, são duas coisas que eu vos vou mostrar em simultâneo, são tudo o que seja material de escrita colorido. Porque é assim, vocês podem escrever com caneta azul ou preta, eu por acaso até escrevo com azul, as vossas coisinhas tipo normais, mas depois tem aqui estes auxiliares. Eu primeiro tenho aqui uns marcadores. Estes marcadores até são aqueles tons pastel novos. Eu ando sempre com marcadores atrás, sempre. Por acaso, agora, lá está, como eu não tenho livros, não sublinho assim tanto, mas se vocês forem ver os meus livros, eles estão super sublinhados. Porque nós, de vez em quando... Porque havia professores que só liam textos quando eram importantes e era só certas partes do texto, por isso eu sublinhava. As pessoas vão falando e eles escrevem, e eu faço isso agora na universidade porque nós não temos livro, mas no secundário, como havia muita coisa que eles diziam e estava no livro, conforme eles iam falando eu ia procurando no livro e sublinhando, porque é mais fácil e mais rápido e porque a minha memória funciona muito em termos visuais. Por isso, se eu vir uma coisa colorida, sei logo que é importante e memorizo mais facilmente. Por isso, eu ando sempre com isto atrás para sublinhar isso tudo. Inclusive, agora tive uma cadeira que era legislação, que nós tínhamos um calhamaço de documentos sobre legislação e assim, e sempre que a professora falava de uma lei ou de alguma coisa assim mais importante, eu sublinhava com estes marcadores e depois também punha post-its nas partes importantes. E depois tem também aqui estas canetas coloridas, que eu por acaso estas nunca usei, que eu gosto de as usar ou para escrever títulos ou partes mais importantes de alguma coisa que a professora está a dizer, ou mesmo para sublinhar e dar mais destaque. Imaginem, eu tenho o título de uma parte da matéria, por exemplo, eu a geografia escrevia muito, nós copiávamos PowerPoints literalmente. Então o que eu fazia era copiava o nome do PowerPoint com uma cor, depois ia escrevendo a azul normal e quando o professor dizia esta parte que está aqui, marquem aí que é importante. Eu vinha com uma caneta colorida, geralmente a cor do título, e sublinhava, porque é muito mais fácil. Se tivesse tempo para escrever com a cor, escrevia, se não sublinhava, porque eu acho muito mais prático. Bem, gente, foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu vos tenha ajudado, assim, em termos de organização. Digam-me nos comentários dicas que vocês tenham de organização, o que é que vocês geralmente fazem para deixarem tudo certinho e direitinho. E digam-me também se este vídeo vos ajudou. Subscrevam para verem mais vídeos e até ao próximo vídeo. Tchau!